Sejam bem-vindos ao episódio número 37 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um extremo que já terminou a carreira, filho de Setúbal e do Vitória de Setúbal, Bruno Luz. Bruno, antes de começarmos a entrevista, deixo-te o meu agradecimento por teres aceitado o meu convite. Acredita mesmo que é um gosto para mim ter-te cá. O gosto é tudo meu. É sempre um prazer partilhar as experiências da minha carreira, neste caso, não é? E que seja com alguém que tenha mostrado o interesse, é sempre um motivo de orgulho poder partilhá-lo contigo. Agradeço imenso. Ó Bruno, acho que vou fazer aqui uma inconfidência e dizer a quem nos vê, a quem nos ouve, que antes de começarmos a entrevista eu tive que confirmar contigo se tinha os clubes todos direitinhos em que atuaste, porque realmente tens aqui uma carreira bastante vasta no estrangeiro. Para dar um É bocadinho de verdade. contexto a quem nos acompanha, acho que vou fazer esse resumo muito rapidamente. O Bruno conta com passagens por Inglaterra, no caso representou o Fulham, o Yeovil Town e o Queen's Park Rangers. Chipre representou o Apollon Limassol, o Adonis, o Hermes, o Paek e o Anasnesi. Israel representou o Apoel Tel Aviv, o Apoel Jerusalém e o Maccabi Nazaré. Na Roménia, o Lúcia Farul. Na Polónia, o Radomiok Radom. E na Eslováquia, falamos há pouco um joguinho apenas, no Partizan Bardejov. Bruno, antes de começarmos com a entrevista propriamente dita, eu gostava de voltar mesmo aqui ao início e perceber contigo como é que alguém de Setúbal, que jogou várias temporadas no Vitória, tem acompanhado as últimas semanas, os últimos meses do clube, que infelizmente caiu aqui numa situação Sim. que há alguns anos seria inimaginável. Como é que tens acompanhado isto? Eu, ser sincero, isto é um segundo déjà vu que eu estou a ter, não é? Com o clube do meu coração. Ahm, É muito complicado de gerir isto tudo como adepto, não é? E como ex-jogador do clube, que viveu a realidade, esta realidade, não é? Ahm, é muito complicado, porque o clube em si, como toda a gente sabe, é o quarto maior do futebol português. Não é preciso referir o historial todo, não é? Que temos ali no museu, pela grandeza, agentes do SAD, não é? Tudo mais, a cidade, tudo merece muito mais. Merece, o clube merece estar onde sempre esteve. Infelizmente não sei se foi pela gestão anterior, não é? Estamos a falar de largos anos passados, levou o clube ao que hoje, infelizmente, está. Eu, no meu caso, eu voltei para Portugal naquela de terminar a carreira, estava a terminar no meu clube, onde comecei, e tive essa oportunidade, porque eu sempre disse, não interessa em que capacidade ou em que cargo, mas gostava de representar o clube no meu coração, e neste caso tive a sorte de representá-lo como jogador. Não era na Primeira Liga, como sempre ambicionava, mas estava pronto para ajudar, porque quando o clube saiu, quando o clube caiu, recebemos a notícia que o clube caiu, pá, eu disse, não interessa, eu quero na mesma ajudar o clube. Neste caso até me deu mais vontade de querer ajudar o clube a voltar a pôr onde nunca devia ter saído. Ahm, Estive lá, fiz a minha parte. Infelizmente o clube, estávamos à espera da decisão, não saiu a decisão que era favorável para nós, continuámos a batalhar. Arrependo-me um pouco de ter saído, entre aspas, não abandonei o barco, mas saí por motivos pessoais a meio da segunda época. Um, Arrependo-me um pouco, sabes? Porque parece que virei costas ao clube, mas de longe, porque eu tenho amigos próximos, não é? Tu sabes, o Zeca é do Mano, o Mano é meu vizinho, e sinto que, por um lado, virei costas a eles, mas eles sabem que não, porque, claro, sempre mantivemos o contacto. Mas voltando à questão, é muito triste neste caso. O clube não existe no futebol profissional neste momento, não é? Vão ter que recomeçar do início. Não sei se será a melhor solução para acabar com os problemas de uma vez por todas e uh, reerguer-se de uma forma mais orgânica, com cara limpa, não é? Com cara limpa, sem dívidas, sem tudo mais. Vai custar um pouco, vai. Mas eu sei que os adeptos não vão largar o clube, seja na quinta divisão ou sei lá na Inatel, como se costuma dizer. Sei que os adeptos fervorosos e leais como são, não vão largar o clube. Portanto, o clube não tarda, vai voltar onde nunca devia ter saído. Acredito que sim, e faz falta ver um Vitória lá em cima, sem dúvida. Claro,
sem dúvida. Bruno, gostava de olhar também aqui um bocadinho para uma vertente mais pessoal, mais olhar para o teu caso em específico. Terminaste a carreira há pouco mais de um ano, e Uhum. gostava, se fosse possível, que partilhasses connosco um bocadinho como é que está a tua vida atualmente. Pelo que eu percebi, eu acho que posso dizer aqui, abordei-te primeiramente no Sim, LinkedIn até, a tua vida está sim, num sim, ramo sim, sim. completamente diferente. Como é que te Completamente ocupas diferente. profissionalmente hoje em dia? Diogo, primeiramente, oficialmente não larguei o futebol, mas larguei, claro. Não tive aquela despedida que sempre ambicionei, não é? Sair do campo com os meus filhos, toda a gente a aplaudir e tudo mais, como qualquer jogador que joga futebol, e mente quem diz que não, ambiciona ter a despedida, não é? Infelizmente não tive essa felicidade, mas também está tudo bem. O futebol não deve nada, quem deve ao futebol sou eu, portanto sou eternamente grato, não é? Às experiências que eu tive, até porque tu próprio estás por dentro das experiências que eu tive no mundo e não foram poucas. Terminei feliz. Sinto que ainda tinha muito para dar, fisicamente e mentalmente, mas acabei por tomar uma decisão em prol da minha família, primeiramente, não é? Tenho dois filhotes e tenho a minha mulher, como é óbvio. Tomei decisão por eles, ou seja, a família para mim está no patamar acima de tudo e todos e tomei essa decisão. E então decidi, porque eu falo sete línguas, por ter jogado em vários países, falo sete línguas fluentemente e acabei por envergar pelo mundo do turismo. Tenho uma empresa de turismo e que, graças a Deus, está a correr muito bem. E é uma forma, ou seja, a transição foi muito suave porque foi logo de seguida, então não tive aquele tempo para pensar, para sentir saudades do futebol. Claro que vou sentir diariamente, não é? Mas consegui comatar de uma forma mais ativa, digamos, não é? Portanto, a transição foi perfeitamente natural e não me arrependo. Até o dia de hoje não me arrependo. Ainda bem, e olha, e desejo-te a maior das sortes nesta nova etapa. Bruno, recuemos então agora até à altura de 2002, penso que não estou a cometer nenhum erro. Explica-me como é que um miúdo de 14, 15 anos passa do Vitória para o Fulham, como é que se dá esta mudança? Diogo, foi uma coisa não foi expectável, porque, aliás, foi por um lado porque eu ambicionava sair para um campeonato ou para uma realidade diferente. Se eu estava à espera que me fosse ir a um clube como a Fulham, não estava, de todo. Mas foi num torneio que o Malheiro aproximou-se do meu pai e tal, falou, surgiu a hipótese. E na altura o Vitória não foi tão acessível, digamos, não é? Tanto porque depois também tinha ali o Sporting também, estavam ali entre um e o outro e tal. Acabámos por optar pelo Fulham, porque também fizeram uma ótima proposta, até porque, como eu era menor, acabaram por fazer uma proposta à minha mãe também, e a minha mãe acabou por me acompanhar para a Inglaterra. Pronto, foi basicamente assim, foi tudo decidido às três pancadas, como se costuma dizer, e ainda bem que aconteceu, porque a partir dali abriu-me portas para o futebol inglês. Bruno, eu ia te perguntar se ficaste a viver na academia do clube ou algo do género, mas presumo que tenhas ficado com a tua mãe, tendo em conta que ela te acompanhou, não sei. Sim. Ahm, Como é que foi passar esta reta final da adolescência em Inglaterra? Do ponto de vista social, quais eram as maiores diferenças, vá? Diogo, foi uma diferença descomunal, porque eu estava numa bolha em Portugal, certo? Estava na minha zona de conforto. Eu, em inglês, só falava as palavras más, não é? Que é mesmo assim. E passar de uma cultura como a nossa, da minha geração, para, para uma cidade como Londres, naquela altura, que estava em fase de evolução constante, não é? E foi completamente diferente. Não fiquei a viver na academia, deram uma casa para mim e para a minha mãe, ao início, até no centro de Londres, literalmente a 3 minutos de Piccadilly. Ou seja, acabou por também, por ser, lá está, uma transição boa, porque estávamos no centro de tudo, estávamos perto de tudo. Eu tinha sempre o transporte para o treino, apanhava-me em casa, levava-me ao treino, ou seja, eu acabo por assinar um contrato de formação em que
É um contrato de formação. Quem tem este contrato, que se chama Scholarship, é uma turma especial que fazemos tudo juntos. Ou seja, Ok. temos o schedule todo, é o treino, escola. Ou seja, se treinarmos de manhã, temos escola a seguir, depois treino à tarde e escola a seguir, ou escola antes, mas acabas por almoçar na academia e estamos ali no núcleo de jogadores sempre juntos. E que também não vivemos muito longe uns dos outros. E vivi assim durante 2 anos. Quando faço, quase antes de fazer os 16, eu já tinha feito os 16, lá já sou considerado adulto, começo a tirar a carta, a minha mãe volta para Portugal. Sim, basicamente a fazer os 16, minha mãe volta para Portugal. Aí já comecei a viver com uma família que é como se fosse uma família de acolhimento, mas lá é muito normal, ou seja, eu seleciono 2 jogadores com quem nós nos damos melhor no balneário e têm protocolos com famílias, vamos supor, famílias estruturadas, com condições, com casas com condições, não é? Ou seja, uma estrutura bem organizada. E assim foi. Eu e o Liam, que era na altura um rapaz que jogava comigo, fomos os dois viver para como uma família. Ou seja, isto lá é muito normal, é o standard. Vivi com eles 1 ano e meio, antes de fazer os 18, e depois aí foi quando eu comecei a viver sozinho, basicamente. Sim, mas eu confesso que é um modelo e uma resposta que me surpreende muito. Quando estava aqui a preparar a entrevista, não esperava toda essa resposta, mas esse conceito de família de acolhimento acho que é interessante. Isto é, para um jovem que não pode ter lá os pais, ou não tinha, ter esse suporte mais próximo deveria ser interessante, acredito eu. Claro, porque não tendo família e amigos, não é? Uh, lá perto comigo, acabou por compensar, sem dúvida. Mas hoje em dia, os miúdos de 15, 16, 17 anos já não têm essa base. Ou seja, aos 15 anos já tens o empresário, já tens uma cláusula de 60 milhões. Já és considerado um jogador, um ativo muito grande para o clube. Então já não te tratam sequer como jogador da formação, tratam-te como um jogador profissional. Já te equiparam jogadores de 30 anos com mais de 300 ou 400 jogos na liga. É completamente diferente. É completamente diferente. Só para dar um exemplo, agora uma história assim que eu me lembrei agora do topo da cabeça. Nós tínhamos uma competição que era FA Youth Cup, que é a Taça de Inglaterra, e depois a Taça de Inglaterra a nível de formação. O meu primeiro jogo nessa competição tinha 15 ou 16 anos e ia jogar pelo Sub-18 contra o Aston Villa. E eu na altura já era patrocinado pela Nike. E lembra-se a Nike, as primeiras Mercurial que eles apresentaram, Sim, aquelas sim. cheias de cores, a laranja, tinha laranja, amarela, dourada, azul, tudo. E eu adorava essas cores, porque o meu tipo de jogo, como centro extremo, era aquele jogador, sabes, com flair, como se Sim, costuma para dizer. desequilibrar. E exatamente. E na altura foi-me dito pelo diretor da academia que se eu não tivesse umas botas pretas para o jogo, que não ia jogar. Eu era um jogador influente, mesmo no sub-18, e jogava sempre e fazia sempre a diferença. E foi-me dito que não ia jogar. Eu não acreditei, não é? Lá está, aquela arrogância. Durante a semana fui treinando e tal, recebi mais uns pares novos, fui experimentando, a preparar para o jogo de sábado. Fizemos o estágio, fizemos a preparação no sábado de manhã, que o jogo era às 8 da noite. Sábado de manhã, aquele treino de adaptação ao estádio, blá blá blá. E ainda jogámos no antigo Craven Cottage, que agora já está tudo remodelado e não sei o quê. Sim, sim, sim. Fizemos, exato, a adaptação ao estádio e tal, sempre com as botas novas. Chega a hora do jogo. Aliás, antes de ir para o jogo, né? Estamos na academia, o homem a fazer a apresentação e quem vai jogar e não sei o quê. Eu estou no banco. Ou seja, aquilo era do 1 ao 18, né? Não havia, cada um era os números da academia, não tínhamos ainda números próprios, e eu estava com o número 17. E eu respirei fundo, pensei, bom, aquilo deve ser um engano, não é? Pensei, vamos para o jogo e tal, não sei o quê. Eu era muito próximo do treinador. Ahm, Fomos para o jogo, disse, não vai jogar, mas depois vou-te explicar porquê. Eu, ok, está bem. Primeira parte, primeiros 10, 15 minutos, estamos a perder 3-0. Costa Vila. Costa Vila, na altura, tinha das melhores equipas a nível de formação. Estamos a perder 3-0. Ao intervalo, vou aquecer. Com as botas de laranja. Eu pensei, ganho. Ele veio à minha avanta, não é? Acabei por levar a melhor, não é? Vou aquecer ao intervalo. Vou aquecer ao intervalo. Não tinha outras botas, tinha as laranjas e tinha umas azuis. Umas mistas. E o treinador vira-se e disse: Tu não tens outras botas? E eu: Não, mas se eu tenho estas, tenho as azuis. Mas quer que meta mista? Não, quer que metas bota preta. E eu: Mas não tenho. Então olha, podes ir sentar.
E eu sentei-me. Depois tinha um colega ao meu lado. Sentei-me no banco, aziado. Tinha um meu colega do lado que era o Adam Bernard, que ele já tinha contrato profissional também, e ele não estava a jogar. Ele calçava o número 43. Eu na altura calçava o 38, 39, por aí. Ele era o 43, ou seja, aquilo era 5 números acima do... E ele emprestou umas botas dele. As botas dele, ou seja, tive que meter as botas dele, porque eles precisavam que eu entrasse no campo para jogar. Ou seja, entrei no campo nos últimos 15, 20 minutos, ainda conseguimos reduzir, ficou 3-2, se não me engano, mas só para tu veres que não importa se tu és influente ou não na equipa, as regras são para cumprir, percebes? E só mesmo assim, hoje em dia é completamente diferente a geração de hoje em dia. E isso era uma pequena história que pronto, queria dizer no sentido de que na academia as coisas tinham que ser seguidas à regra e se não eram, não interessa quem tu eras, não jogavas. Ponto. Sim, e mostra o quão importante é esta questão da disciplina também, não é? Claro. E acho que é uma história que exemplifica isso na perfeição. Oh, Bruno, pelo que tenho aqui nos registros, tu não chegaste a estrear-te pela equipa principal do Fulham, penso eu, mas acredito eu que tenhas ido trabalhando com a equipa principal, participado em treinos pelo menos, e gostava de perguntar se tens alguma história nestes treinos, se houve alguém que tivesse marcado em especial. Alguma coisa que te recordes nesse sentido? Estamos a falar, Diogo, numa equipa que tinha jogadores como Mabo Morte, jogadores como John Iris, lateral esquerdo que jogou no Liverpool, Damien Duff, com mais de 400 e tal jogos na Premier League, o Bouba Diop, o falecido Bouba Diop, faleceu agora recentemente, o ponta de lança. Pá, tínhamos jogadores não só de nome, mas de muita qualidade. Estamos a falar de qualidade de futebol inglês. E na altura, quando eu comecei a treinar com a equipa principal, treinava com o Chris Coleman, na altura. Não sei se o Batista, o Ricardo, o meu amigo de infância também. Sim, o O que guarda-redes, está sim. no Casa Pia, o guarda-redes. Sim. E ele, na altura, ele era talvez o melhor guarda-redes, a par do Van der Sar, e já não estamos a falar do Van der Sar, não é? Que o Van der Sar estava num patamar diferente. Mas sem tirando o Van der Sar, o Ricardo era o melhor guarda-redes que o Fulham tinha. De caras. E não jogava, acabou por ser emprestado, etc, etc. Ou seja, só para ver a qualidade que ali tinha. E eu comecei a treinar com o Chris Coleman. Chris Coleman foi. E ele ia apostar em mim, certamente. Nós fomos de pré-época para a Áustria, ainda fiz 1 ou 2 jogos pela equipa principal na pré-época. E eu acredito que ele fosse apostar em mim. Entretanto, ele acaba por ser despedido e vem o Ray Hodgson, que era o selecionador da Inglaterra, recentemente, uma mentalidade uma mentalidade diferente e que não gostava do tipo de jogador português, sabes, com aquela qualidade, aquele extremo que gosta de ir para cima e não sei o quê. Ele não gostava, ele queria um extremo como o Damien Duff, que é ir à linha e cruzar, e se não, exatamente, se não cruzasses, pá, saías, basicamente. Mas pronto, aprendi muita coisa porque tive ao lado de jogadores com nomes grandes a nível mundial, jogadores de seleção, não é? Já para não falar os nomes óbvios. Mas aprendi o respeito, principalmente. Aprendi a nível tático, técnico-tático, também aprendi, como é óbvio, é inevitável, mas aprendi mais o respeito. Primeiro ouvir e depois falar, entendes? Coisa que eu não aprendi em Portugal porque eu não experienciei, não cresci no futebol sénior em Portugal. Na minha altura também era assim. Eu sei que sim, porque eu, hoje em dia sou amigo com muitos jogadores da geração, vamos supor, o Sandro Mendes, que foi o eterno capitão da Vitória, ainda foi o meu treinador, não era essa altura, o Mayongs, esses jogadores assim dessa geração, que era muito assim, eles próprios contam histórias desses tempos. Mas a Inglaterra era diferente. A Inglaterra só eles impunham respeito no trato, entendes? No trato, não oh miúdo, vai lá buscar aquilo, oh miúdo, não te sentes aí, oh miúdo, não podes falar. Não, eles tratavam-te igual para igual, só que sentias o respeito, percebes? E gostavam de incluir os jogadores jovens também nas brincadeiras, nos estágios principalmente. Não cheguei a estrear, mas fui muitas vezes de estágio e nas viagens. Porque lá, imagina, lá como jogavas muitos jogos durante a semana, ou mesmo num mês podias fazer 6, 7 jogos, muitas vezes nós nem vínhamos a casa. Estávamos 2 semanas na estrada. Certo. Voávamos para o norte, íamos jogar a Newcastle, que é lá quase perto da Escócia. Depois para baixo, tinhas que parar, vamos pôr em Preston, que é perto de Manchester. Apanhavas o comboio, a equipa toda no comboio, depois de Preston ias para Londres porque ias jogar com o Crystal Palace na semana a seguir. Pá, e andávamos muito na estrada e nós, jovens, aprendemos muito com eles só vendo o dia a dia, a rotina diária, não é? Desses grandes jogadores.
Bruno, Mas e nessa questão da forma, o trato que eles tinham convosco, houve alguém que se destacasse, que tivesse mais o cuidado, entre aspas, de conversar contigo, porventura bom morto, porque havia a ligação óbvia, não é? Mas sim, sim, claro, claro. tinhas assim mais alguém que se calhar te puxava mais para o lado e dava-te conselhos, vá? O Van der Sar, porque o Van der Sar, ele tinha facilidade no inglês, claro, não é? Sendo holandês, mas ele parecia que tinha aquela figura já de pai, avô, não é? Que era o mais velho de todos, basicamente. Mas sim, mais o Van der Sar. Também outros jogadores que depois acabaram por subir à equipa A e acabaram por ficar também, não foram tão conhecidos a nível mundial, mas a Inglaterra são conhecidos, que já se aproximam mais à minha faixa etária também, com 37, 38. E eles próprios acabavam por também dar muitos conselhos e tudo mais. Até inclusive o Damien Duff, porque era o Damien Duff que jogava na minha posição, não é? Como é que eu podia chegar ao pé do adjunto, que nós nem falámos com o homem, não é? Porque o homem só aparecia lá, se calhar 2 treinos por semana, porque quem dava o treino era o adjunto. Inglaterra é muito normal. E como é que eu chegava ao pé do adjunto e dizia ao Paul, era o Paul Clement, não sei se conheces, foi adjunto do Ancelotti há muitos anos. Sim, 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 sim. Ou seja, eu subi com ele do sub-18 até à equipa A. Ok. E não podia chegar ao Paul, chegar ao pé do Paul e dizer, pô, como é que eu não jogo nesta equipa? Apesar que eu podia ter tido uns minutos, mas como é que eu podia dizer que ele tem que tirar o Damien Duff? O Damien Duff tinha 450 jogos na Premier League, Chelsea e tudo mais, não é? Não podia. Ou seja, eu tinha que pôr a viola no saco e aprender, e olha, é para a esquerda, se me mandassem treinar atrás da baliza, tinha que ir. Mas pronto, ele próprio dava-me conselhos e ele dizia, pá, tu não vais jogar, é preferível que se calhar saias, não é? Nem que vás para a Championship, pá, ganhas minutos nas pernas, ganhas experiência e depois, quem sabe, voltas. Porque eu ainda tinha mais 2 anos de contrato quando eu fui emprestado ao Queen's Park E- Rangers. Exatamente, exatamente. E gostava de pegar aí nesta questão do Queen's Park Rangers. E eu não Uhum. quero estar a dizer asneiras, mas eu acho que te cruzaste com o Paulo Sousa, com o treinador no clube. Brevemente, muito breve, muito breve. Ele foi basicamente in and out. Eu cheguei uma semana antes de ele ter saído. Aliás, não, 4 dias antes de ele ter saído. Ok, 4 dias ia-te antes de ele ter perguntar saído. como é que era trabalhar com um treinador português no estrangeiro, mas pelo menos aqui não tiveste propriamente essa experiência, não é verdade? Exatamente, exatamente. Mas depois eu apanhei em Israel também, de jogar contra, que ele Exato. estava no Maccabi. Não, mas ele sempre pareceu uma pessoa impecável, impecável, super, um gentleman autêntico. Tanto que agora um dos adjuntos dele foi meu preparador físico no Vitória. Muito engraçado. O Manuel Cordeiro foi meu preparador físico, sim, na altura, quando eu estava no Vitória. Ele estava na equipa B e quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu já ia à equipa B e eu cheguei a apanhar lá, na altura. Mas sim, ele era um gentleman autêntico, sempre respeitador e, claro, sendo português, né, ele acabava por falar sempre e ter mais confiança, não é? Como é óbvio. Bruno, e em relação aqui ao Queen's Park Rangers, há dois jogadores sobre os quais eu tenho que te questionar, inevitavelmente. Uhum, claro. Um deles eu confesso que é um jogador que eu aprecio imenso, o Dani Parejo. Eu penso que ele estava lá na altura em que Uma tu estavas. qualidade. E o outro é o Adel Tarabt, que também brilhou Adele, no Queen's Park Rangers. Gostava de perceber um esqueci. bocadinho como é que era trabalhar com eles, que histórias é que tens, se há assim alguma mais Das que eu posso irreverente. contar, das que eu posso contar. Exatamente, exatamente. Se há assim alguma mais irreverente do Tarabt, eventualmente. Pá, do Adele é uma pessoa. Eu tenho muitos amigos marroquinos e ele não foge à exceção. Ele é mesmo. Aqui em Portugal é pena ele ter a imagem que tem em Portugal, porque do jogador que ele foi durante 1 ano e meio que nós jogámos, não tem nada a ver. Não é? Não tem nada a ver. Mas fora extra futebol, não é? Porque já vou chegar ao futebol. O Tarab dele, só para te dar um exemplo, ele com 20 anos já era capitão da equipa principal. 20, 21. Já era capitão. Ou seja, estamos a falar de um jogador que dava cuecas no meio campo, passava por três e ia finalizar jogos contra o Tottenham, jogos contra o Chelsea. Ele não sentia a pressão dos jogos pela qualidade e pela confiança que ele tinha, não é? O que é que na altura era o Ian Holloway. Depois foi o Ian Holloway foi o nosso treinador. Depois veio o Harry Redknapp, mas o Ian Holloway ele não gostava muito do Tarap, da personalidade dele, mas tinha que o pôr a jogar porque ele era de facto muito bom e tinha que jogar. O chefe, né, o chairman, acabou por dizer que ele tem que ser capitão porque ele tinha uma aura, se é que se pode chamar,
que apesar de ele ser rebelde fora do campo, mas dentro do campo ele liderava, inspirava os outros jogadores à volta, porque imagina, ele jogava de um lado e eu jogava do outro, ou se eu não estivesse a jogar e estivesse da bancada a vê-lo, era uma coisa incrível. Uma coisa incrível. No treino, zero. Isto é mesmo assim, no treino era zero. Ele muitas vezes levava multa porque chegava atrasado por não querer treinar. Treinava se calhar 3 vezes na semana, mas depois sabia que ia jogar. E isso não causou um mal-estar no balneário, porquê? Porque ele de facto era mesmo bom. E ele fazia lá está, é estranho dizer, mas ele realmente fazia a diferença. Chegava dentro do campo, mas ele era ótima pessoa, não era arrogante nem nada. Ele era o Tarato. O Adel é uma pessoa à parte. Vou-te dar uma história assim que eu te posso contar, das pouquinhas que eu te posso contar. Ele, se não me engano, ele é uns mesinhos mais novo que eu. Ele é de 89, se não me engano. Ou mais velho, já não lembro. Pronto, temos basicamente a mesma idade. E eu quando chego lá, ele veio de França. Falava mal inglês, aquele inglês com o sotaque francês e tal. Ele chega já no Range Rover. Na altura, o Range Rover Sport já era um carro, não é? Com quem punha respeito. Só andava ali de Range Rover eram os mais velhos da equipa. Ele chega no Range Rover, aquele todo artilhado, sem carta. Estamos a falar sem carta, com 20 anos, 19, 20 anos, sem carta. E eu tinha carta, ele por acaso vivia perto de mim. Ele disse: olha, a partir de agora vamos sempre juntos para o treino. Vamos sempre juntos para o treino, sim. Mas vamos sempre no meu carro. Então, nós podemos ir no meu. Na altura tinha comprado um A3 dos 9, aliás, um S3, que era também um bom carro, mas ele queria ir no Range Rover dele porque era mais espalhafatoso e tudo mais. Pronto, acabamos por ir durante 2, 3 semanas no carro dele. Há um certo dia que vamos jogar, não sei se vamos jogar ao Swansea, ao Cardiff, não me lembro. E nós o que fazíamos muitas das vezes não íamos estágio. O jogo era às 4 da tarde ou 5 da tarde, de manhã era o pequeno almoço na academia e comboio para País de Gales. Então deixávamos o carro na academia, tudo bem. Fomos para o jogo e tal, não ganhámos, voltámos, azia. Chegámos, o carro dele estava em tijolos, as jantes estavam em tijolos. Estamos a falar de jantes 22, 23, aquele tamanho, 23 polegadas, enorme, parecia mesmo carro americano. E o carro estava sem jantes e tinha os tijolos no lado na parte das jantes. Ele chega e diz: não há problema, amanhã vou mandar vir mais 4 pneus. Tipo coisas assim, estás a ver? Estamos a falar de uma despesa se calhar de 15 mil libras ou 20 mil libras que ele pagou pelas jantes. E ele diz: amanhã já tenho outras jantes, não há problema. Vamos apanhar táxi para casa. Cenas assim. Sim. E foi apanhado sem carta no treino, num dia antes de irmos jogar a Manchester, lá para perto de Manchester. Um dia antes foi apanhado sem carta, passou 5 ou 6 horas na esquadra. Pá, cenas assim, sabes? Mas maldade, nunca foi uma pessoa maldosa, ajudou sempre quem precisou, os miúdos, principalmente os miúdos. Quando eu cheguei, ajudou-me bastante. Tanto que foi pena quando ele veio para o Benfica. Tive com ele muitas poucas vezes, mas falei com ele com alguma regularidade, mas estive com ele muitas poucas vezes, porque ele próprio isolou-se quando ele foi posto na equipa B, não é? Ele ficou com aquele rótulo pá, na verdade, ficou com um rótulo muito mau, não é? Ganhava imenso dinheiro, estava na equipa B e diziam que ele andava nos casinos e tudo mais, que era de mentira, que ele nem joga, que ele é muçulmano, ele nem sequer joga, nem sequer tem esse vício. E ele acabou por se isolar. Então não nos afastámos, mas perdemos um pouco a ligação. Agora pouco ou nada falamos, mando uma mensagem de vez em quando, ele responde passado uma semana e pronto, lá está. A vida, infelizmente, não é? Cada um segue o seu caminho. Mas pá, era um jogador irreverente, com muita qualidade, muito engraçado, sempre por o balneário ria, toda a gente ria. Ele punha as músicas dele marroquinas e dançava no balneário. E estamos a falar que era um miúdo na altura com 20, 21 anos, que já era capitão e era basicamente o patrão do balneário, não é? Estamos a falar de jogadores que estavam lá, Yossi Benayoun, que esteve no Liverpool, pá, tantos jogadores agora para estar a lembrar de Dani Parejo, né? Que depois acabou por sair e fazer uma carreira que fez. Era o boss do balneário, basicamente. Bruno, e gostava de, para finalizar aqui um bocadinho o capítulo Inglaterra, perguntar numa perspectiva geral com que imagem é que saíste do país. Fala-se muito sempre de que é um país um bocadinho triste, sempre a chover e questões do género. Como é que recordas a Inglaterra numa perspectiva geral?
Diogo, em termos de meteorologia é horrível, é mesmo deprimente. Chega às 3 da tarde, já, já está basicamente a ficar de noite, sabes? Sempre a chover. Eu, por um lado, gostava, porque eu adorava treinar a chuva de manhã, depois ir para casa e tal, e adorava estar em casa, mas era mesmo muito deprimente. Depois é muito menor, porque as pessoas têm as suas rotinas, ou seja, o futebol é um mundo à parte, não é? Temos que ser honestos, é um trabalho como os outros, mas é um mundo à parte. Claro. Nós tínhamos as nossas rotinas, ou seja, estávamos na academia das 8 da manhã até ao meio-dia e meia, almoçar, se da academia não sair, uma e tal, vá. E depois tínhamos o dia todo livre. Uns iam para casa descansar, outros não. E muita gente trabalhava, eu tinha muitos amigos, ou seja, a comunidade portuguesa em Inglaterra é enorme. E eu dava-me com muitos portugueses, que até hoje ainda me dou, não é? Muitos portugueses, ou seja, eles tinham trabalhos, trabalhavam por turnos, ou passavam o tempo todo a trabalhar. Depois, ao fim de semana, continham o tempo livre. Mas nós, aos fins de semana, era quase impossível, porque ou viajávamos, ou tínhamos jogos, não era? É muito complicado. Então, passava muito tempo sem ver os meus amigos, entendes? Trazia os meus amigos de Portugal para lá, estavam comigo. Depois tinha os amigos de conveniência que estavam quando eu estava disponível para sair, para jantar, ou o que for. Mas na realidade não eram amigos verdadeiros. Mas pronto, isto para te resumir o quê? Que é um pouco triste. Se eu tivesse, por exemplo, a minha família, os meus dois filhotes e a minha mulher, se eu estivesse na altura, se estivesse com a minha mulher pelo menos, eu talvez não tinha sido, talvez não, provavelmente nunca tinha sido Inglaterra. E a minha carreira tinha tomado um rumo completamente diferente. Eu digo isto sempre à minha mulher. hum, Tinha tomado um rumo diferente. Tinha acabado por ficar e ia ficando ali, não é? naquele patamar que dificilmente sairia dali. Mas eu tomei a decisão, saí, arrependo-me e não me arrependo, portanto. Mas a grande decisão, ou seja, tomei essa decisão na, uma grande percentagem por causa do tempo, mesmo, por causa do tempo. É uma consideração interessante. E eu ia te perguntar se era mais numa Sim, perspectiva de ok, tiveste aqui, logicamente, uma reta final de formação ótima num excelente clube, sim, mas acredito que as oportunidades na equipa principal não chegaram. E eu ia te perguntar se sim. também se sentiste um bocadinho, ok, preciso de sair deste ambiente, daquilo que conheço e testar-me noutro contexto. Foi também um bocadinho por aí? Isso sem dúvida, sim, eu até ia por acaso ia referir isso. Foi sem dúvida, porque eu pensei, bom, então espera lá, eu tenho mais capacidade para jogar muito mais e não estou a jogar. Das duas, uma, ou sou eu que estou a fazer alguma coisa de errado, ou então eu tenho que sair daqui para ver se dou um boost na minha carreira e depois volto. Só que depois a minha arrogância foi, eu venho de Inglaterra, vou jogar em qualquer lado. E as propostas que eu recebi realmente foram muito boas. Tive da China, tive do Dubai, tive da Arábia, tive de Portugal, Primeira Liga, tive Espanha, Segunda Liga, Itália, Série B. Ou seja, tive muito boas propostas, hoje em dia, do ponto de vista financeiro, hoje em dia, mas talvez não o que eu estava à espera. Acabei por ir para a Grécia, para o Oficreta, que era um clube que na altura já jogava a Liga Europa e tal. Tive proposta de fui e tal, mas acabei por nem sequer ficar porque as condições eram completamente diferentes do que aquilo que eu estava habituado. Eu queria uma mudança, queria, mas aquilo era muito radical. Entendes? Foi também Depois um choque que fiquei. apanhaste, de certa forma. Um choque de cultura, então, não tem nada a ver. Depois eu pensei, bom, 6 meses sem jogar, é um pouco complicado, com 21, 22. Até que apareceu o Apollon. O Apollon é uma equipa que é campeã quase todos os anos, não é? À par do Apoel. Pai, fui muito feliz, muito feliz. Acredito, eu estive lá, adorei. Ou seja, isso depois é o capítulo a seguir, não é? Por isso é que eu não vou Força, entrar no podes, não, capítulo não, de podes, não te travo, não te travo, estás mais que à vontade. Eh, Depois, na sequência de que acabei por ir para lá e em termos de qualidade de vida, o clube era muito bom, claro, e a realidade também completamente diferente de Inglaterra, como é óbvio, mas acabei por compensar com o estilo de vida, o sol, o facto de eu tinha uma casa. Para já vivi no Four Seasons durante 8 meses, não é? Que era o Four Seasons do dono, ou seja, era tudo do bom e do melhor num hotel que não tinha que me preocupar com nada. Na praia, ainda por cima. Depois deram uma casa espetacular. Ou seja, senti-me muito bem, não é? Independentemente do estatuto do clube ou do país, digamos, não é? Porque o Chipre já foi muito bom, não é? Antes do meu tempo. No meu tempo já era bom, mas antes de mim já foi muito bom em termos financeiros. E ainda apanhei bons tempos, mas agora ultimamente já não está tão bom.
Ou seja, acabei por encontrar o equilíbrio que eu precisava em termos de vida pessoal, não é? Pá, sentia-me mesmo muito bem, muito bem. Aprendi a falar grego, falo grego fluentemente, então facilitou as coisas. E lá está, aí já tinha duas línguas fluentes, ou seja, eu falo melhor inglês do que português, só para tu veres. Ou seja, nessa altura já tinha duas línguas, além do português, fluente, não é? Já falava fluentemente. Depois pronto, lá está. Acabei por ficar, foi-me deixar, fui campeão, primeiro ano, fui campeão, bicampeão, taça e campeonato. Portanto, como deves calcular, foi um ano de sonho, correu às mil maravilhas, não é? Oh, Bruno, e aproveitando até essa deixa, pergunto: associamos sempre os adeptos cipriotas a adeptos muito fervorosos. Que Sem dúvida. memórias é que tens destas conquistas, das festas, dos títulos? Como é que recordas isso? Diogo, aquilo, sabes, tu, não sei se já viveste algo assim do género, mas aquilo passa assim a correr, não é? Tu depois vês as fotos e não sei o quê, aí aquilo aconteceu e tal. Na verdade, aquilo passou num flash. Só sei que o campeonato acabou, vamos supor, perto do final da última semana de maio, depois jogámos a final da taça 3 ou 4 dias depois, ou seja, antes do final de maio, tivemos ali 5 dias só a festejar. Durante esses 5 dias, nós éramos muitos portugueses, nós íamos comer em Limassol, não pagávamos nada, almoço, jantar, noite, almoço, jantar, não pagávamos nada. Quando eu digo, nós podíamos ir à rua sem carteira, era tudo pago. Para os jogadores do Apolo, não sei o quê, não há problema. Durante 5 dias, só para tu veres, não é? E depois fui para Portugal, né? Fui de férias, claro. E durante as férias todas recebi milhentas mensagens dos adeptos e tudo mais, não é? Quando ainda tinha o meu Instagram profissional, etc. Ou seja, são adeptos muito fervorosos, mas não são os mais fervorosos, acredito. Sem querer, apostamos, vamos aqui para onde? Para os adeptos mais fervorosos. É algo que eu depois quero falar contigo, mas onde é que seriam? Sim, 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 sim. Entre Polónia e Israel, sinceramente, Polónia de um género diferente, mais assustador, mais Se naquela de se intimida mais, corre sabes? bem, ótimo, se corre mal, Se sabes que tens corre problemas. mal, muito mal, muito mal. Exatamente, ou seja, vamos passar à frente, não é que na Polónia eu adorei jogar na Polónia. Adoro o país, eu falo polaco também fluentemente. Tinha uma relação muito próxima com o presidente. Com o treinador, já não tanto, porque ele já tinha uma maneira de pensar diferente e tudo mais, mas eu tinha que jogar, porque tinha que jogar. Além de ser um dos mais bem pagos do plantel, e eu se não jogasse, os adeptos faziam pressão. Tanto que o clube era muito ligado aos ultras, não é? Aos fanáticos. Certo. Eles eram dois grupos. E os mesmos adeptos do Legia eram os mesmos adeptos do Radomiak. E ainda hoje é assim. E então eram hooligans. Eles não são adeptos, são hooligans, não é? Ou seja, eles tinham uma bancada, vamos supor, uma bancada para 10 mil pessoas do lado de lá, não é? Não é da principal do lado de lá, sempre só para os ultras. Eram os nossos adeptos e os adeptos do Legia, tudo junto. Só para tu veres, não é? E eu muitas das vezes jogava sempre do lado deles. Imagina, se eu começasse no lado direito, estava lá do lado deles. Se eu, ao intervalo trocasse para o lado esquerdo, estava sempre do lado deles. Porque eu sentia-me bem a jogar ali, entende? Sentia-me bem. E pá, mas felizmente, enquanto eu estive lá, correu sempre tudo bem. Correu sempre tudo bem, exceto houve assim, uma memória assim, mais coisa que eu me lembro. Houve um jogo que não correu tão bem, empatámos em casa que tínhamos que ganhar. E eu e o Léo, é um brasileiro que lá está, já está lá há 10 anos. Eu e o Léo, que éramos os jogadores mais influentes, acabámos por ir jantar na cidade, jantar e tal. E levámos 2 miúdos que estavam connosco, 2 miúdos estrangeiros também, que tinham acabado de chegar e tal. Os adeptos estavam lá no restaurante. Depois aquilo era uma cidade pequena, tem 300 mil pessoas, mas é pequena. E toda a gente nos conhecia. Acabam por vir à nossa mesa e dizem assim: olha, Léo, tu e o Bruno, ok, o Obi, o David, para casa. Nós ficamos assim. Não, o jogo de hoje não pode acontecer. No inglês assim, quase. Uma metade polaco, metade inglês. O jogo de hoje não pode acontecer. Para a semana, se não ganho, nós vamos ao balneário. E era o que acontecia. Se nós perdêssemos um jogo, eles, segunda-feira, ou no treino a seguir, iam ao balneário. Fechavam o balneário. Estamos a falar com 10, os 10 principais dos hooligans iam ao balneário. E tiravam satisfações. Percebes? Só para tu ver tipo, o tipo de, de tensão que havia, não é? Entre os hooligans e o futebol.
E, Vou-te confessar, era um pouco assustador. e não chegou a haver confrontos físicos alguma vez, eventualmente? Não digo contigo, mas com Não. alguém da equipa? Houve uma situação com um jogador que nós tínhamos lá nigeriano. Ele já estava no clube há 3 anos, 2 anos e meio, se não me engano, que aquilo aconteceu no terceiro ano de contrato dele, que ele já não era muito, já não gostava muito dele. Ele era escuro mesmo, estamos a falar de um nigeriano escuro, não é? Mas gente boa para caralho, casado com uma polaca, ainda por cima. Para lá, aquilo para lá eles é uma afronta, não é? Casado com uma polaca já há 8 anos, ele falava polaco perfeitamente, tinha também tinha o passaporte já ou residência polaca e não gostava muito dele. Um dos jogos ele não joga bem, o treinador saca, no jogo a seguir entra em terra, perdemos o jogo, aí foi a gota d'água. Disseram se o Miquel jogar, aliás, ou tiram o Miquel ou vocês não vão jogar mais neste estádio. Cenas assim, percebes? Imagina, eles tinham mesmo muito poder. Eles não mandavam no clube porque o presidente também tinha a sua moral perante os adeptos, mas eles tinham mesmo muita força. Até porque o miúdo acabou por se sentir mal. Ele, todos os jogos era assobiado, jogasse bem, jogasse mal, era assobiado. Depois as mensagens nas redes sociais e mesmo mensagens privadas eram, pá, degradantes mesmo. A nível racial, a nível, pá, falta de respeito. A mulher também. Portanto, que ele acabou por rescindir o contrato e mudou-se de cidade e tudo foi para uma cidade completamente longe. Acho que agora até esteve na Finlândia até agora, durante 5 anos. Só para te ver. Bruno, eu sei que a Polónia lá está foi uma experiência mais à frente daquilo que tínhamos falado, Sim, mas sim, já sim, que entramos aqui nestas histórias, também aproveito e fechamos já o capítulo lá. claro. A pergunta que te fiz há pouco em relação à Inglaterra, como é que foi viver no país, estas condições climatéricas, um bocadinho à imagem de Inglaterra, e se calhar ainda mais extremas com neve e tudo mais, como é que foi? Estás a falar em viver na Inglaterra ou na Polónia? Na Polónia, na Polónia, na Polónia. Na Polónia. O verão é muito quente mesmo e é muito bom. Mas chegas a novembro, aliás, final de outubro, já começas a sentir um frio, mas só jogas também até final de novembro, porque depois o campeonato para 2 meses, para dezembro, janeiro e meio de fevereiro, depois só voltas em março. Ou seja, tu ficas um mês completamente de férias, voltas primeira semana de janeiro, normalmente vamos para a Turquia ou vamos para Marbella, o estágio de inverno, não é? Uma pré-época durante 15 dias ou 20 dias, para depois retornares ao campeonato em março, e que vai até ao final de junho. Um, eu estive, eu joguei o último jogo que eu fiz por eles em dezembro, aliás, o último jogo que eu fiz foi em dezembro, dia 3, que eu faço anos dia 8, fiz dia 3. Ou seja, o campo estava congelado, nem com o aquecimento por baixo, sabes? Deu para amolecer a relva. Ou seja, era um frio. Tinhas jogado colãs, tinhas jogado luvas, dois pares de luvas, pôr aquele, não é balso, mas aquele, sabes, aquilo que aquece os músculos, por exemplo, deep heat, que nós Sim. chamávamos lá deep heat, nos pés, para não partir os dedos dos pés. Pá, é muito complicado. Eu em Inglaterra nunca apanhei esse tempo, apanhava neve, ok, apanhava chuva, muito frio, mas nunca apanhei essas condições climatéricas como na Polónia. Horrível mesmo, horrível. E só apanhei um jogo, só apanhei um jogo. Foi mesmo o alerta para, ok, Mas deixa-me sair pronto. daqui. Mas sabes, eu também saí da Polónia, na verdade, porquê? Saí da Polónia, na verdade, eu podia ter continuado, porque eu tinha uma proposta do Cracóvia, do Corona, podia ter voltado, mas já achei que já tinha feito o suficiente naquele país e pá, em conjunto com a minha mulher também, acabei por decidir ficar em Portugal. Acabei por decidir ficar. Oh, Bruno, retomando aqui um bocadinho esta questão de Chipre, eu gostava só de fazer uma questão. Já disseste o Uhum, quando gostaste de viver no país, o quão bem te sentiste lá. Essa questão sim. pesou no facto de teres estado lá bastante tempo e até teres baixado um pouco o nível competitivo e ido para a segunda divisão. Ou seja, ok, pode ser um nível Uhum. competitivo mais baixo, mas estou num país do qual gosto tanto que não me importo. Uh, Aí foi um erro, ou seja, decidi com o coração, exatamente. O que estás a dizer, decidi com o coração porque era um sítio exatamente que me sentia muito bem e já tinha o meu nome, não é? Porque eu fui campeão de campeonato uma vez e campeão pela taça 2 vezes, pelo Apollon e depois pela Hermis, tal que depois ainda fomos à Liga Europa,
jogámos com o Young Boys e etc. Ou seja, tínhamos uma equipaça, uma grande equipa. E eu decidi mais pelo coração, mas se eu tivesse pensado melhor na altura, não teria tido essa decisão, porque depois lá está, sabes, quando baixas aquele nível, ficas ali naquele patamar, não é? Dificilmente consegues voltar ao nível que estavas e, pá, aí foi um pouco pensar com o coração e não com a cabeça. E os outros clubes começam também a olhar-te um bocadinho de lado, não é? Ou seja, o Bruno está agora na segunda Claro, divisão, já é mais difícil. exatamente. Ou das duas uma voltas e baixas o salário, ou então podes manter o mesmo salário, mas estás a jogar na segunda liga, não é? Que pá, acaba por ser não é um peso, não é dois pesos e duas medidas, é ok, tens de pensar no teu futuro depois do futebol, ok, mas também queres continuar a jogar a um nível que te possa no futuro dar-te um acesso a outras ligas que vais ganhar mais dinheiro, percebes? Porque isto é tudo um ciclo, não é? Pois se não, se estás, imagina, chegas a uma idade que ainda estás a jogar numa divisão inferior, num país por si próprio já não é tão prestigioso, não é? É complicado, é complicado. E foi o que aconteceu, na verdade. E eu deixei-me levar pelo coração e não usei a cabeça, na verdade. E pergunto agora se tens alguma história que possas partilhar connosco desta experiência em Chipre, seja em que clube for. E é uma pergunta que eu costumo fazer muitas vezes, mas sendo Sim, sincero, sim. tenho este feedback quase em todos os episódios. Houve questões de salários em atraso, eventualmente, problemas nesse sentido. Enquanto eu estava lá no Apolão, não. De todo. No Apolão, não. No Hermis, também não, até certo ponto, porque o dono do clube, nem é presidente, é o dono do clube, ele é da máfia. E toda a gente, a quem perguntares quem jogou no Chipre, se disseres o nome Fanheiros, toda a gente sabe quem é. Ou seja, ele é o único homem que conduz um Rolls Royce Phantom no Mediterrâneo. Só para teres uma noção, não é? Um, É um homem muito carismático. Só para tu veres, eu quando fui assinar o contrato à casa dele. Então eu ia de férias, ele liga-me do nada. Bruno, não sei o quê. Tipo, a máfia, isto parecia mesmo um filme. Anda sempre com as capangas atrás, ele anda no carro dele e há um carro atrás, sempre a fazer escolta. O gajo liga-me, Bruno, olha, quero que venhas cá a casa, não sei o quê, não sabia o que era, sabia de nome, mas nem sabia como é que ele tinha o meu número. Quero que venhas cá a casa, preciso falar contigo. O que é que eu fiz? Não é? Um gajo da máfia está-me a ligar. Mas pronto, olha, não tenho nada a esconder, estou com a consciência tranquila, fui ter com ele. Uma casa com portões quase até ao sétimo andar, dentro tinha um campo de futebol novo, estava para jogar 9 para 9, duas piscinas, tinha 20 carros, sem exagero, Diogo, 20 carros dentro de casa, jipes dos Estados Unidos, pá, coisa de filme. E eles chamam, vou ao escritório dele e tal, sei o que estamos a falar, só me disse assim, olha, eu quero ter a minha equipa para o ano. Quanto é que tu queres ganhar? Eu sei quanto é que ganhavas no Apollo, quanto é que tu queres ganhar? Eu disse lá, ei, presidente, estas coisas são assim, pá, vamos falando, você tira o meu número, depois eu vou pensar e nas férias falamos. Não, eu quero que tu saias daqui do Chipre com um contrato assinado. Ele disse ao Spiros, que era o braço direito dele, o Spiros, olha, tirei a mala. Uma maleta daquelas de diplomatas, não sei o que, abriu, depois assim, maços de notas, ainda na altura havia notas 500, maços de notas assim à frente. Toma este dinheirinho aqui para ti, vai desfrutar das férias com a tua família, manda-me só uma mensagem com o número que queres. Mas eu só quero que saibas que eu sei quanto é que ganhavas no Apolon. Ou seja, ele queria que eu pusesse ali, arredondado ali aquilo que eu ganhava no Apolon. Epá, estamos a falar que ele na altura deve-me ter dado para 80 mil euros assim na mão. Assim, tipo, em massas de notas. Estás a ver? Para mim de assinatura, digamos, não é? Epá, ok, está bem, já que insiste, não é? Pronto. Por acaso na altura tinha lá três portugueses que estavam comigo e íamos no mesmo voo que o clube tinha marcado para nós. E sabes que não podes viajar com mais 10 mil euros em dinheiro, Sim. não é? Então, pá, das 10 mil cada um, depois fiz a transferência para Portugal. Só para tu veres. E pá, correu tudo bem, acabei por assinar, ele acordou e tal, mais uns bónus, mais uns prémios e não sei o quê, acabei por coisa. Fizemos uma equipa, foi nesse ano que fomos à Liga Europa. Pá, correu tudo bem, até dezembro correu tudo bem. Fomos jogar para o El, ganhámos, fomos jogar em casa. Quando ganhávamos em casa as equipas grandes, havia fogo de artifício, só para tu veres. Correu tudo bem. Chegou ao final do ano, fomos campeões na taça, ficámos em quarto ou quinto lugar no campeonato, ganhámos a taça, não sei o quê. Ficámos
o verão todo sem receber os últimos 2 meses. Abril, maio. Estás a ver? Abril, maio, ficámos sem receber. Ou seja, ele estava à espera de receber o dinheiro da Liga, ter ganho a taça, para nos pagar. Estamos a falar de um gajo que tem muito dinheiro, não é? Pá, o Chipre tem muitas peripécias que podia estar-te a contar histórias até de manhã, gajos que não recebem há 5 meses, 4 meses, 6 meses. E infelizmente isso acontece. É uma realidade no Chipre, hoje em dia, é uma realidade que não necessita, porque é um país fantástico de se viver, de se jogar, mas se calhares no clube errado, não tens muita sorte. Eles nem se preocupam se tens família, se não tens família. É um pouco triste nesse sentido. Bruno, segue-se depois a experiência em Israel. É um país, Uhum, nunca lá estive, não é? Mas é um país culturalmente muito rico. Ainda uhum. para mais algumas das cidades em que estiveste, Jerusalém à cabeça. Que realidade é que encontraste lá? Como é que foi viver neste país? Sinceramente, quando tive a proposta, pensei, bom, pá, um país do Médio Oriente e tal, tem dinheiro, ok, tudo bem. Nem estava a pensar na guerra, juro que não pensei na guerra. Pensei, é um país, digamos, não é tão moderno, pá, tenho que me mentalizar, vou para um país que não é tão moderno. Mas eu aterrei no Ben Gurion, que é o aeroporto. Eu acho que nunca vi um aeroporto tão sofisticado como o deles. Ou seja, pode parecer estranho, não é o estádio, não é o Centrões, não é nada que me surpreendeu. Foi o aeroporto, percebes? O sistema de segurança, pá, tudo, a forma como receberam os carros que eu via a circular, né, nas estradas, estradas, pá, perfeitas, melhores que as nossas, e nós pagamos portagens e lá não pagam. Ahm, Pá, foi uma mudança a qual hoje digo que faria 10 vezes de novo. Pá, adorei. Tel Aviv é uma cidade que tu nem sentes que estás no Médio Oriente, aquilo parece mesmo o Ocidente. Parece um país do Ocidente, vejo muita cultura, vejo muita mistura cultural, muitos franceses, muitos ingleses, muitos americanos, muitos alemães, muitos israelitas que estudaram fora e voltaram. Ou seja, em Tel Aviv não sentes tanto o choque cultural. Agora, em Jerusalém, sim. Em Jerusalém é intenso, mas eu amei a cidade, em termos de história, de religião, pá, e é cultural, como tu disseste, culturalmente é muito rica mesmo, muito rica. Pá, eu adorei. Eu vivia num apartamento maravilhoso que tinha uma vista 360 para a Cidade Velha, para o Muro das Lamentações, conseguia ver também a Mesquita de Al-Aqsa, ou seja, estava ali no meio do acontecimento todo. E amei viver em Jerusalém, amei mesmo. Tenho uma história, duas histórias engraçadas, por acaso, para contar. Força! O que eu mais gosto é de ouvir os convidados Ah, a posso partilhar esse tipo de histórias. Portanto, estás mais do que à vontade, Bruno. Pronto. Os judeus têm uma. É tradicional, não é? Na religião deles. Eles trabalham, ou seja, o domingo para eles é como a nossa segunda-feira. Então eles trabalham de segunda à quinta e de sexta a metade do dia. Ou seja, sexta a partir das 2, 3 da tarde, fecha tudo, que chama-se o Shabat, que fecha metade de sexta-feira e quinta só volta, sábado só volta quando o sol, ao sunset, não é? Quando o sol começar a baixar. Ou seja, os mais religiosos não tocam eletricidade, não conduzem, não apagam luzes, não mexem nos telemóveis, pá, não fazem nada, simplesmente descansam, não é? Durante essas horas. E há certas zonas em Jerusalém, são os ditos bairros religiosos, que tu não podes passar lá de carro, sendo estrangeiro ou turista ou não, pá, não querem saber. Então, eu tinha acabado de ter o meu carro, eles tinham contratos com renta-cars, não sei o quê, e eu tinha o meu carrito. Pensei, olha, vou explorar a cidade. Sábado. Sábado, procurar um restaurante para almoçar. Sábado, hora de almoço. Pá, perdi-me, não é? Na altura o Waze era novo, não sabia funcionar com o Waze. E vou parar ao Kiryat Shavuot, que é um bairro super religioso dos ortodoxos. Aquilo tinha barreiras, de facto, só que tinha um espaço para passar. E o Waze estava-me a mandar por ali. Não é que eu entre naquela zona, eles começam a tirar pedras ao meu carro. Porque, ou Sério? seja, porque, ou seja, tu não podes mesmo passar por ali de carro. Ou seja, se eles estão a fazer o Shabat, que é, não podes ter nada mecânico ou elétrico perto de ti durante aquelas horas, e está um gajo ali a entrar com um carro.
Bem, não sei, começaram a tirar pedras, mas depois perceberam, porque os carros tinham identificação da Rentacar, então perceberam que eram turistas e depois pá, acabaram por explicar: tu não podes estar aqui, não sei o quê, isto é para os ortodoxos, não sei o quê. E, pá, peço desculpa, mas tinha o carro quase todo partido, percebes? Tinha o vidro rachado, tinha o costa de almolgado. E pronto, foi a primeira experiência assim com a cultura judaica, com a religião mais religiosa, mais extrema, digamos, em Israel. Outra história assim também que posso contar foi que eu quase fui parar ao lado da Palestina e não tinha passaporte. Um colega meu de equipa pediu para o deixar em casa. Ele até era religioso e ele vivia ele fazia parte de um kibbutz, acho que é com um kibbutz. Ou seja, agora no 7 de outubro, Israel foi atacado através dos kibbutz, que aquilo faz a ligação quase fronteira e território israelita. Certo. E ele vivia num kibbutz perto da Palestina, nomeadamente perto de Ramallah. E eu saí do treino, não dava com o passaporte, não é? Saí do treino, olha, vou deixar o Yossi em casa e tal. E depois perdi-me. Para sair, tu podes sair, depois para entrar tens que passar pela fronteira. E como é que olhas para mim e eu pareço um árabe. Só que as tatuagens, pronto, dá para disfarçar. Mas olhas para mim e pareço um árabe. Parei na fronteira. Ei, como é que não tens passaporte? Eu disse, pá, fui deixar um colega meu e tal, não sei o quê. Mas quem és tu? Eles lá, se não gostam de futebol, não conhecem os jogadores, não é? Eu disse, não, mas olha para aqui, eu jogo futebol, depois no Google e tal, apareceu as fotos, disse, isto aqui, jogas no Apoel. A sorte, o comandante da fronteira era adepto da equipa. Quando ele ouviu o meu nome, saiu lá disparado, disse, não, eu conheço o Bruno, porque eles lá não me chamavam Bruno Luz, era Bruno Ricardo, Ricardo era o meu nome meio, era o Bruno Ricardo. Só que eu estava a dizer Luz, 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 ele não estava a perceber. Quando ele percebeu, quando ele entendeu que era eu, saiu lá disparado lá dentro e ligou para o presidente e tal, não sei o que. O presidente ficou maluco. Como é que tu foste aí parar? E pronto, quase que fui parar lá da Palestina, quase ficava lá, sem passaporte e tudo, basicamente. Isto, histórias de Israel. Foi. Ia-te perguntar agora, do ponto de vista desportivo, como é que descreves o nível do futebol em Israel, o nível que encontraste? Surpreendentemente muito bom, muito bom. As condições, principalmente os estádios, pá, uma maravilha, os adeptos, estádios sempre cheios, condições, tudo novo, estádios novos. A mentalidade, ok, ainda é um pouco antiquada, não é? Mas já está a melhorar bastante. Ainda falo com muita gente lá e já está a melhorar bastante. Mas quando eu lá estava, pá, relevados sempre maravilhosos, estádios sempre cheios, novos. Um, mas lá está, tinha também ainda tinha as suas imperfeições, não é? Claro, normal. Não estamos a falar que não é um futebol, não é um país que o futebol é o desporto rei, agora já é, claro, mas que o desporto rei lá é guerra, não é? A tropa, digamos. Mas o futebol acabou por tornar-se uma coisa muito avançada, muito bem desenvolvida lá. Também tem condições financeiras para tal, não é? Claro, Sem ajuda dúvida, sem bastante. dúvida. Pergunto Ajuda bastante. depois como é que surge a Roménia neste teu percurso. E também gostava de perceber, pelo que eu estive a estudar no mapa, a cidade para onde foste, Oradea já Uhum. é quase na fronteira com a Hungria. Uhum. Se havia também esta questão de, ok, deixa-me pegar no carro e dar aqui uma voltinha, conhecer um país novo, havia essa curiosidade, vá? Não, por acaso até não. Simplesmente porque é que eu fui para a Roménia? Eu estava sem clube, eu saí depois de Israel, vim para Portugal, naquela tentativa de ficar em Portugal, não é? Gostava de ter jogado profissionalmente em Portugal, todos os anos, ou seja, todos os anos quando eu não tinha contrato, tentava sempre ver se arranjava alguma coisa em Portugal. Senão acabava sempre por sair. Pá, tanto que esperei, não apareceu nada de jeito, não é? Financeiramente. Apareceu o Roménia. Na altura tinha aparecido o Astra. Não sei se lembras do Astra, que era da Primeira Olha, Liga, tinham sido campeões romenos. e eu comentei contigo que entrevistei há pouco o Rui Miguel e ele passou Uhum. curiosamente pelo Astra, precisamente. Passou no Astra, pois. E o Astra, na altura que fizeram proposta, não era o Astra de antigamente. Tanto que eu falei com colegas que tinham estado na Roménia e disseram: pá, não vais para o Astra, que aquilo é uma casa a arder, literalmente. Eu falo, uma equipa grande e tal, não sei o quê, pá. Mas vai para outro clube se conseguires, pá, mesmo que tenhas que baixar o nível e tal, pá, vai à confiança. Mas aquilo é Roménia, aquilo é pior que o Chipre. Ciganos e tal vão me enganar. Eu vou sair de casa para me estar a enganar. Mas olha, vou. Não tenho assim mais nada de jeito. Olha, fizeram uma proposta. Eu aceitei. Mas também digo, olha, não me faltou nenhum cêntimo. O presidente era pá, ele tinha vários hotéis e pá, era um gajo que tinha dinheiro. Ele pagava prémios de jogo antes do jogo.
só para tu ver. Ou seja, ele chegava lá, pagava dinheiro, os prémios, nós íamos lá, ganhávamos. No jogo a seguir, pagava entradas do jogo, não sei o quê, íamos lá, ganhávamos. Ou seja, eu estive lá 5 meses a viver só com os prémios. Vivia no hotel, tudo pago, pá, a cidade não era, vamos supor, não era grande, não era nada assim de interessante, mas como passávamos sempre muito tempo a viajar, não é? Porque aquilo era muito longe, não havia aviões para toda a cidade, então tínhamos que ir muito de autocarro. E eram viagens de 5 6 horas sempre, então passávamos muito tempo a viajar. E basicamente foi uma experiência boa. Não tive uma má experiência na Roménia, como muita gente já esteve, e ainda bem, não é? Ainda bem. Mas não guardo assim grandes memórias da Roménia, na verdade. Sim, também foi um período curto, não é? Mas pelo menos Também, motivação não vos faltava, não é? Antes dos jogos. certamente, certamente. Pelo menos por isso já compensou. Exatamente, exatamente. Ahm, e faço um bocadinho a pergunta que te fiz em relação a Israel, o nível do futebol na Roménia, como é que descreves? Na Roménia, tu tens jogadores com qualidade. Tens muitos jogadores com qualidade, treinadores competentes também. Imagina muitos treinadores que tiveram a fazer estágios em Inglaterra. Têm conhecimento do futebol e vamos supor, jogadores, as lendas do futebol romeno, Hagis e Popescos e etc. Eu, inclusive, fui treinado por um que era o Dulca, que foi uma lenda no Rápido Bucareste e uma lenda na Roménia. Eles têm qualidade. Agora, não têm as infraestruturas para poder criar jogadores da formação como nós temos. Ou seja, lá há muita pobreza, não é? Em termos sociais, há muita pobreza. Então, acaba por limitar os miúdos, não é? Porque os miúdos não têm, os pais não têm aquela preocupação em que os filhos estejam só no futebol, com condições de ir buscar, levá-los, etc, etc. Não, eles lá têm que preocupar-se em ter a próxima refeição na mesa, infelizmente, entendes? E nós, muitos dos prémios que nós ganhávamos, era se calhar 10 vezes mais que o salário mínimo, e para lá ganhar o salário mínimo era muito difícil, percebes? É uma realidade lá um pouco triste, mas tem muita qualidade, tem muita qualidade. Só que lá está, eu acho que não tem mais qualidade, ou não vão mais além no mundo do futebol, digamos, internacionais, pela falta de infraestruturas. Na Bruno, formação, né, neste caso. e pegando até um bocadinho nessa questão que referiste, hum, eu tive aqui há algum tempo e lembro perfeitamente que foi uma das histórias que mais me marcou. O Miguel Santos, o guarda-redes, ele jogou na Roménia e descreveu-me uma vez uma situação em que estava a almoçar no restaurante e veio uma miúda, uma criança, quase pedir-lhe comida ao colo, que realmente estava cheio de Sim. fome. Tu próprio disseste agora que havia essas más condições. Tiveste assim algum contacto próximo com esta pobreza tão extrema, vá? Contato próximo nunca tive, felizmente. Pá, claro, ajudava quem eu podia na rua, não é? No centro da cidade, eles, para já, a polícia não deixava os pedintes entrar, não é? Os mendigos entrar no centro da cidade, mas os que conseguiam entrar, nós quando passávamos, a coisa assim, ajudávamos sempre. Eu nunca dava dinheiro, dava sempre comida, mas nunca tive esse contacto. Mas quando viajávamos, curiosamente, quando viajávamos, inclusive eu estava ao telefone uma vez com a minha mulher, e quando desliguei o telefone até que umas lágrimas aos olhos. Eu vinha na viagem a falar com ela e das preocupações do jogo e não sei o quê. E cada cidade que nós passávamos era barracas com lama. Depois imagina, nós tínhamos escolta à frente, aquilo parecia um aparato, parecia o circo que estava a passar pelas vilas, não é? Então os miúdos estavam a brincar na lama, não sei o quê, levantavam-se e ficavam a olhar para aquele aparato todo, não é? Nós a passar no autocarro e tudo mais. Ou seja, é uma pobreza extrema mesmo. Estamos a falar de lama com barracas e tudo mais. Ou seja, felizmente não passei por lá perto a caminhar, mas passámos pelo autocarro, ou seja, eu vi, não é? Eu vi aquilo, tenho a imagem ainda hoje, e chovia naquele dia, eu tenho a imagem hoje ainda na minha cabeça bem presente, muito bem presente, percebes? É complicado. Eu acho que ter contacto com isto só nos faz perceber os sortudos que somos por termos estas Oh, condições, não é? podes crer, tento passar essa mensagem aos meus filhos todos os dias mesmo. Bruno, e também gostava de tocar aqui numa questão mais familiar. Nunca tiveste a família contigo? Tiveste em algumas situações? Como é que foste gerindo essa questão com a tua esposa e com os teus filhos? Em algumas situações, lá está, porque é que eu tomei a decisão também de ficar, por causa disso, sabes? Porque eu cresci longe dos meus pais.
basicamente, não é? E é muito complicado. Ou seja, é claro, meus pais são meus pais, não é? Mas eu acabei por me criar sozinho, por me fazer homem sozinho e educar-me sozinho, não é? E não revejo essa relação para os meus filhos, porque eu quero estar presente em todos os momentos com eles, não é? Mas para isso tenho que estar fisicamente presente, não posso estar longe e tocá-los de longe, não é? E mesmo a minha mulher também, não é? Nós somos uma família, casámos, foi para estarmos juntos e criar uma família juntos. Agora, eu optei por ficar também em Portugal já por causa disso, porque não tinha as condições, ter tinha, mas ia estar a tirar os meus filhos das escolas ou a minha mulher da rotina, etc., para estarem comigo 10 meses num outro lado, para depois voltar outra vez, percebes? Não havia aquela estabilidade, mas foi um contrato de 4 anos, financeiramente muito bom, escolas muito boas. Havia, mas era durante um ano, ou seja, nem um ano, era 10 meses. Começámos a ponderar, vale a pena? Não vale a pena? O que é mais importante? Ir ganhar mais um pouquinho fora e estás longe de nós? Ou mais vale ficares cá? Talvez ganhes um pouquinho menos, mas podes levar os teus filhos à escola, podes ir treinar, voltar para casa. Porque, Diogo, até então, até ter voltado, nunca tinha tido esta experiência com tanta regularidade, percebes? E não tem preço. Não tem preço. Eu, antes do treino, levar os meus filhos à escola, saio do treino, venho para casa, faço tempo para depois ir ao colégio buscar e não sei, não tem preço. Diogo, não tem preço mesmo. Então, custou-me tomar essa decisão, mas por um lado também não custou nada porque é para um bem maior, não é? Exatamente, exatamente. Oh, Bruno, e Percebes? só para terminar esta nossa viagem pela Sim, tua sim, carreira, temos aqui uma curta experiência na Eslováquia. Falávamos em off que foi na altura da sim, pandemia, ou muito perto da pandemia, mal jogaste no clube, da mas que pandemia, memórias é que guardas? exatamente. Joguei basicamente um jogo, ou seja, eu tinha sido da Polónia. Eu saí da Polónia, tinha milhentas chamadas por dia para voltar e inclusive aqui em Portugal tinha uma proposta do Boa Vista. Na altura tinha uma proposta do Boa Vista. Hum, eu pensei, bom, se eu aceitar agora no Boa Vista, vou ter que ficar por Portugal. Olha o meu pensamento, vou ter que ficar por Portugal. Se o Boa Vista cai para a segunda liga, vou ter que ficar aqui na segunda liga. Pá, vou tentar ir para fora mais um pouco. Ou seja, fui aguentando, fui aguentando, fui aguentando. Chegou uma altura, passado uma semana, o Boa Vista desistiu. Não estavam ali para alimentar, não é? Aquela palhaçada que é mesmo assim. E hoje arrependo profundamente. Mas, perdão, acabei por deixar arrastar e perder essa oportunidade. Estamos a falar nos últimos dias do mercado fechar, não é? Nos últimos dias, basicamente. Apareceram coisas da segunda liga, não quis. E apareceu-me essa solução, essa hipótese da Eslováquia. Nunca tinha lá estado. O clube nunca tinha ouvido falar também. E foi mais não foi necessidade, não foi desespero, mas foi porque eu tinha que jogar até ao final da época, não é? Porque já estava com o quê? Com 31, 32? Tinha que, ou 30, não lembro, 31, acho que 31 anos. E tinha que jogar até ao final da época. E eu ali sabia que ia jogar, porque o treinador e o presidente foram eles que entraram em contato comigo, na altura eu não tinha empresário de contrato. Acabei por decidir, ou seja, eu decidi, vamos expor, hoje é quinta, decidi hoje à noite, sábado à noite estava a viajar, para sexta-feira da semana a seguir estar a jogar. Estás a perceber? Jogámos, fizemos o jogo, voltámos, domingo folga, segunda-feira houve uma reunião, começou a haver os zunzuns de que as fronteiras estavam a fechar porque está-se a passar uma coisa, não é, inédita e tal, e fomos aconselhados pela embaixada e pelo presidente e tudo mais a ir para Portugal, porque senão íamos ficar fechados lá, no hotel, porque muitos jogadores ficaram fechados lá no hotel, de facto, 3 jogadores russos. E nós, basicamente, no dia anterior que fechou tudo, nós conseguimos sair. E nós não conseguimos sair da cidade. Nós fomos de carro até Bratislava, que é a capital. De Bratislava fomos para Viena, tivemos que passar a fronteira porque já estava a fechar o aeroporto de Bratislava. Fomos para Viena de carro, passamos a fronteira, só de lá é que eu pude viajar. Só para tu Complicado. veres. Ou seja, mais um dia ficámos lá presos. E a minha mulher nessa altura era para ir-me lá visitar. Só para tu veres. Foi uma experiência assim estranha. Ou seja, deu para conhecer zero da Eslováquia. Basicamente, mas também não perdi nada se não tivesse ido, portanto, não perdi nada.
Pronto, pensa que serviu para teres mais um país no currículo para seres entrevistado no Quatro Cantos do Mundo. Exatamente, nem que seja por isso, não é? Claro, nem que seja por isso. Bruno, estamos a terminar. Gostava só Uhum. de te perguntar duas coisinhas. Primeiro, se há assim mais alguma história, seja de que país for, que tenha marcado e não tenhas tido a oportunidade de partilhar aqui connosco, eventualmente. Pá, tenho tantas, não é? Por exemplo, hoje estava durante o dia estava a ver se me lembrava de muitas, e tenho muitas, mas muitas também não posso contar. Claro, Mas claro. posso contar, agora que já é um jogo, né? E também não vou pôr o meu colega na forca, porque ele também já há muito tempo que não joga. Não E vou também dizer podes, nomes, era isso que eu mas ia dizer, podes contar a história sem referir nomes. sim, não vou dizer nomes, mas tu vais saber quem é porque ele ganhou uma taça de Portugal contra o Sporting. Só digo isso, contra o Sporting. Ok, Em 2013, 2014, pela Académica. Ele jogava na Académica. ok. Foi com o Sporting ou foi com Foi com o o Porto? Sporting, Não. foi com o Sporting. Com o Sporting, exatamente, exatamente. Pá, ele era muito competitivo meu e vivia no meu complexo, estamos a falar no Chipre. Naquele ano foi que ganhámos a taça de Chipre. Pá, uma pré-época a bandalhar, que foi mesmo assim, ou seja, eles eram novos no país, não é? A nacionalidade propícia a isso, não é? Nós íamos para estágio, 2 dias antes íamos para estágio, então acabámos por ir para a Anapa. Não sei se conhece a Anapa no Chipre, a Anapa é tipo Ibiza, Já no ouvi Chipre. falar muito aqui no podcast. Pronto, a Anapa é a Ibiza do Chipre, vezes 100, não é? Loucura mesmo. Então o que nós fizemos? Temos 2 dias de folga, porque depois segunda-feira vamos para as montanhas, para estágio, ficámos lá fechados e aí não temos qualquer liberdade. Porque os seguranças do presidente estavam sempre no hotel e não podíamos fazer nada. Olha, ó fulano, vamos para a Enapa. Ou seja, fomos para a Enapa na sexta-feira, meio da manhã, voltámos, segunda de madrugada antes de ir para estágio. Estás a ver? Antes de ir para estágio. O que é que acontece? Encontramos com outros portugueses que jogavam lá no ENAP, que também não vou dizer nomes, né? O ENAP é um clube que sobe e desce, sobe e desce. Faz 6 pontos em 30 e tal jogos, só para tu ver. Fomos para a ENAP e tal, cruzámos lá com os nossos colegas e tal. Voltámos segunda de madrugada para depois ir para estágio às 10 da manhã, não é? Só para tu veres o nosso estado. Sabes o que é que aconteceu aos colegas? Eles viviam juntos, 3 ou 4 jogadores viviam juntos ali no complexo da ENAP. Nesse mesmo fim de semana nós fomos para estágio, eles também iam para estágio para a Bulgária, acabaram por não ir. Porquê? Adormeceram, não sei o que aconteceu, adormeceram, não compareceram na hora do estágio, a malta toda preocupada, onde é que estão, não sei o quê, onde é que estão, não sei o quê, pá, o diretor vai à casa, e o que é que ele depara-se? Abre a porta, pá, sem exagero, 300 ou 400 latas de cerveja na mesa, e eles a dormir no sofá. Só, Jesus. só para tu veres, só para tu veres, não é? Nós, amassados como estávamos, acabámos por ir ao estágio na mesma, né? Porque nós não podíamos faltar àquele estágio, porque senão o presidente matávamos. Mas os nossos colegas não foram para estágio nenhum, porque estavam lá mortos no apartamento. E ali, pronto, claro, já sabes a história. Foram dispensados, foram, né? Pode andar rapidíssimo. Isto resume que o quê? Que o Chipre é um país muito perigoso nesse sentido. E a Enapa, não é? Consequentemente. Pá, mas hoje em dia é uma história engraçada, né? Mas na altura não foi porque eles acabaram por ser dispensados e tal e tal e tal. Mas epá, no Chipre é uma cobeirada. E mente de quem diz que no Chipre não tem histórias para contar. Mentira, é mentira. Sim, eu acho que das frases, é assim, tal como disse, este é o episódio 37. Eu não quero estar a dizer as neiras, mas pelo menos em 25 tive convidados que jogaram em Chipre. É dos Em países Chipre, mais frequentados, entre aspas, por apetecíveis, portugueses. E apetecíveis, também, também. apetecíveis. E, das frases que mais ouvi foi estar lá é como estar sempre de férias e tens quase um Exatamente. part-time a jogar futebol. Exatamente. Não, mas é que é mesmo isso. Mesmo no futebol, tu não levas a sério porque tu tens de ser profissional, mas o próprio ambiente é propício a que tu não te sintas, não é? Que estás num ambiente profissional. Os próprios colegas de equipa, os próprios dirigentes, tudo. É mesmo uma coboiada, mas é engraçado. Lá está. Também tem outra vertente. Só vai para o Chipre e mantém a linha ali focado quem é realmente mentalmente muito forte. Porque aquilo, tu estás a treinar, tu ouves a música dos bares, percebes? Tu vais para estágio, para os hotéis, tu tens os turistas, não é? A fazer 30 por uma linha. Entende? É complicado, é complicado, é muita distração por todo lado e depois aquilo é uma ilha pequena, não é?
uma ilha pequena, ou seja, é muita distração por todo lado. É muito bom, mas também é muito mau, nesse sentido. E como última pergunta que tenho para ti, gostava só de perceber se há alguma mágoa, arrependimento, não teres conseguido fixar tanto em primeiras ligas, vá, porque muitos dos clubes em que falámos aqui foi mais segundas ligas nestes países. Uhum. Ou seja, como é que olhas para a tua carreira num resumo? Eu resumo com uma frase: nunca devia ter sido Inglaterra. Porque depois, lá está, é correr atrás do prejuízo, que eu costumo sempre dizer, entendes? Se eu tivesse ficado em Inglaterra, como eu te disse ao início, a minha carreira tinha tomado um rumo completamente diferente. Completamente diferente. Não é que eu não esteja orgulhoso. Estou orgulhoso porque fiz muita coisa e ganhei coisas e ganhei experiências e aprendi línguas e culturas, mas em termos de prestígio, não é? Podia ter sido completamente diferente nesse sentido. Certíssimo. Bruno, tenho só um pequenino jogo de perguntas e respostas rápidas, ou seja, eu faço-te uma pergunta e tu respondes a primeira coisa que Claro vem que à sim. cabeça. Ahm, Claro que sim. Olhando apenas para as experiências no estrangeiro. Sim. Ou seja, para começar, gostava de perceber qual foi o país destes em que viveste no estrangeiro em que mais gostaste de estar, de forma geral. Não ouvi bem. Estavas a cortar, desculpa. Qual foi o país destes em que viveste no estrangeiro em que mais gostaste de estar, de forma geral? De forma geral, futebol e estilo de vida? Sim, sim, sim. Israel. O país com a melhor gastronomia. Uf. Israel. Grécia, desculpa. O clube que representaste no estrangeiro com o melhor estádio em termos de infraestruturas. O Apoel Jerusalém. O clube com os melhores adeptos. Uf. O Fulham. O melhor companheiro de equipa, o melhor jogador com quem jogaste. O Adel, sem dúvida. O melhor treinador que apanhaste nestas aventuras no estrangeiro. Paul Clement. Um jogo que não esqueces, que tenha marcado de forma especial. Um gol, foi o gol da época que fiz contra o Maccabi Natânia, em Israel. Foi o gol do ano. Na altura jogavas por clube. No Apoel de Jerusalém. O adversário mais difícil que enfrentaste, isto é, sendo tu um extremo virtuoso ou assim algum lateral que tenha sido mesmo difícil passar por ele? Tem tantos. Mas tem que ser estrangeiro, não é? Foi estrangeiro. Destas aventuras no estrangeiro, sim. Pode ser português, mas Estrangeiro. se jogaste com ele no estrangeiro, pode ser português também. Apanhei o Miguelito. E por fim, um país no qual não jogaste e gostavas de ter Desculpa, jogado. Força, força. deixa-me retificar. O Marco Airosa. O Airosa. Jogou Boa, no boa. AEL. Pronto, estava a dizer o país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado. Arábia Saudita. Certíssimo. Bruno, só te posso Tá? agradecer por esta horinha que tiraste para Obrigado. conversar comigo. Acredita que foi mesmo um gosto para mim ter-te cá. O prazer é todo meu, Diogo, e já sabes, depois sempre que precisares. Obrigadíssimo. Está bem? Para Vais quem nos mantendo o vê, contato comigo. certíssimo. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.